Olá, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, segunda, 12 de setembro de 2022, com o nosso querido irmão Beto Gomes, de Minas Gerais. Beto, seja bem-vindo e envolvido com muito carinho por todos nós. Obrigado. Olá, É. Sandro. Olá, Celeste. Olá, Olá, Beto. Janete. Olá, Ernest. Olá, Maria Helena. Boas. E boa tarde, boa noite, né? É. De conformidade de cada um. Sim, Zélia, Pois você é. queria falar? Sim, então é conosco, como você mesmo me ensinou. Estou Conosco. aprendendo tanta coisa, meu Deus do céu. Eu estava pensando assim, oh Deus, será que não dá para me voltar alguns anos, não? Dos meus 58? Bom, vamos lá, Beto. Então, vamos ao estudo do livro Nosso Lar. Alguém já saiu correndo. No último estudo, não acabou o capítulo 34 por causa de, acho que 4 parágrafos. O último parágrafo que a Celeste leu foi esse aqui, ó, justamente. Então, assim, está no finzinho. Então, a gente vai fazer uma pequena retomada, um pequeno resumo, e a gente pede auxílio de todos, quem lembrar aí, para a gente fazer esse resuminho, para a gente partir para o próximo capítulo. Então, esse aqui, os ditos samaritanos foram até no umbral e resgataram alguns espíritos, algumas pessoas. Dentre esses espíritos, chama-se a atenção uma senhora, né? Que ele chama no começo de velhota ou de senhora, esqueci de tirar a notificação, e destaca que ela chega falando que sofreu muito naquele lugar. Ela chama o ambiente de purgatório porque ela está em um ambiente que não é físico, mas ela não tem ali uma presença do diabo, de Satanás, e no entendimento religioso dela, então ela não estaria no inferno. E o que ela entendia que podia ser, só poderia ser purgatório. Se não era inferno, só poderia ser purgatório. Se ela foi resgatada, quem resgatou foram os anjos do Senhor. Então ela vem explicando, demonstrando, lhe trazendo para nós o entendimento religioso que ela tem naquela época. E então, ao chegar ali no Nosso Lar, o André Luiz, levado por uma curiosidade, mesmo sendo advertido pela dona Laura que evitasse essa curiosidade, ele vai e pergunta de onde que ela vem, porque ela havia mencionado palavras que ele conhecia, né? Inferno e purgatório. E então ela vem falar que ficou enclausurada, presa, como prisioneira de demônios, a quem ela institui demônios. Tudo a gente olhando do ponto de vista da mulher, da senhora. E então ele pede mais alguns esclarecimentos. E ela fala que pagava missas, que falava com o padre Amâncio, que tinha uma fortuna, fazenda e escravos. E que às vezes ela precisava corrigir os escravos, como ela dizia, e batia, machucava, às vezes até um morrer, até matar. Castigava até matar. E então, algumas mães escravas eram vendidas para separar de seus filhos e manter uma certa ordem, segundo ela. E a gente começa a perceber que aquela visibilidade de boa mulher, de boa pessoa, vai começando a cair, porque ela, a cada falta que ela faz, ela tem uma justificativa. Inclusive, ela mesma diz, né, da boca dela, que a consciência pesava. Mas então o padre vinha, né, ela chama ele de Padre Amâncio, chegava e eles faziam as penitências, as rezas, pagamentos, e então tudo estava resolvido. Então ela estaria aqui com Deus e com a humanidade, apenas por pagamentos materiais. Então, aí a gente já percebe que a cada coisa que ela faz, que ela sabe que é errado, ela se auto-justifica. Mesmo com esse entendimento religioso equivocado, a consciência dela a cobrava. Por isso que ela está relatando os fatos e explicando tudo detalhadamente
querendo demonstrar que existe justificativo para tanto. E então, o André Luiz tenta, também de forma equivocada, recorrer a alguns ensinamentos, falando que os escravos também são pessoas, tal como nós, equivocada não que ele disse, mas como ele disse na hora que ele disse. E então, essa interferência dele causa nela uma certa irritação, e ela fica muito brava, e começa a responder e a demonstrar um pouco mais de como a mente dela está. E aí ela chega a falar que os escravos, segundo o padre Amâncio, eram seres criados somente para servir, como escravos, como cativos, mas que para ela viver entre eles é que eles seriam criaturas, servidores de Satã. Então a gente percebe que, além da crença religiosa dela, existe algo mais de percepção própria, que aí ninguém falou isso para ela que percebe. E ela reclama que, naquele instante, então, em que eles são libertos, dada a carta da princesa, ela denomina dessa forma, né? A princesa Isabel, em 1888, ela acredita que isso foi tão ruim para ela que ela chega a desencarnar de forma súbita por causa disso. Como que ela agora ia viver, sendo que os escravos estavam libertos? Ela deixa ali, de forma não tão explícita assim, que ela tem um problema sério entre esses escravos estar libertos. Porque mesmo que a lei entenda que agora eles têm que estar, para ela não tem. É melhor morrer do que viver em um ambiente onde eles estão libertos. Então, a gente já percebe que... Por que a gente está comentando isso? Que o André Luiz, lá no comecinho do capítulo, quando ele olha ela, ele acredita que ela é uma pessoa que pode conversar, que ela está lúcida, completa, Normal. alguma coisa assim. Uma pessoa normal. Eu estou evitando alguns termos, que eu não lembro qual que ele usa, mas alguma coisa assim, é uma pessoa normal. E então, quando ela fica brava e começa a falar esse tanto de coisa, a Narcisa chega e interfere, porque o André Luiz ia falar um pouco mais, quase criando um embate, né, com a senhora. E aí a Narcisa fala, olha, mas não é o momento da gente só socorrer, só ajudar, só auxiliar. E aqui a gente gostaria de chamar a atenção para uma coisa que a gente tem no mundo. É igual um pronto-socorro, né? As câmaras de retificação, né? Retificação significa pegar o caminho reto, de voltar ao eixo, elas servem como um pronto-socorro. Então, uma pessoa que chega no pronto-socorro depois de levar uma facada, depois de apanhar, levar um tiro, machucar em um acidente, você não vai doutrinar e ensinar nada para ela. Você vai socorrer. Ela não está em condições de te ouvir. Nossa, mas você deveria fazer isso, fazer aquilo. Não, você socorre. Porque aqui no pronto-socorro nosso, as doenças são físicas. No plano espiritual, as doenças mentais são morais, espirituais. Apesar de ter uma gradação maior, é só uma figura de linguagem para a gente poder entender. Então, ali está dentro de um pronto-socorro e ela pede para que ele pare de tratar daquele jeito. E então ela começa a tratar a senhora de uma outra forma, uma outra perspectiva, acolhendo ela. E ela, você não vê como eu sofri, não precisa comentar, não precisa dizer, eu sei o que você passou. Ou seja, a Narcisa queria parar que tivesse aquelas emanações mentais que estavam prejudicando a senhora e poderiam também prejudicar o ambiente. Então, ela chama uma pessoa, Zenobe, salvo engano, para que possa ir até levar ela para dentro na Câmara de Retificação. E aqui, no finalzinho, né, ela está terminando de falar essas palavras. Eu vou só acabar de ler o que não foi lido no último estudo, só para a gente finalizar o capítulo. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história que ela acabou de contar, mas Narcisa, ensinando-me quem? O André Luiz, como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de âmago e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. Então pede para a mulher mudar o seu pensamento. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. E aí, fim do capítulo,
essa mulher adentrando as câmaras de retificação. Alguém quer comentar alguma coisa? Que é tudo do estudo passado, né? Para a gente lembrar. Não? Não, da Ninguém? minha parte está tudo bem. Estamos no bom caminho. Então vamos começar o de hoje, que é mais uma nova experiência desse, vamos chamar desse plantão de pronto-socorro que o André Luiz se encontra. Nesse plantão de socorro já aconteceram algumas coisas, alguns encontros, e agora vem mais um que ele dá o título de encontro singular. Então está ali, no meio daquele atendimento, chegam seres, chegam pessoas, ajuda aqui, ajuda colar, e no meio disso começa essa nova história de hoje. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então, até aqui, é para a gente ver o quanto que o capítulo anterior vai, assim, fazer muito sentido nesse capítulo. Vai, como assim? Vocês vão ver. Porque no capítulo anterior, se a gente não tiver um certo cuidado, a gente vai fazer exatamente o que o André Luiz fez, julgar e condenar a senhora. E não aproveitar o aprendizado e trazer para a nossa intimidade. E aqui nós, como personagens, se estivéssemos aqui dentro, representados pelo André, imagine se nós estivéssemos lá, acabado de acontecer isso com a mulher, pensando, nossa, julgando ela e condenando, aí chega um momento do testemunho próprio. Porque ali estavam os samaritanos, que acabaram de chegar, recolhendo os animais para o lugar correto, guardando ferramentas ou qualquer dispositivo que necessários à inserção lá no umbral, nos ambientes onde eles estavam, se organizando. E uma voz de um dos samaritanos, um desses socorristas que vão lá, chega e chama a atenção do André. Né? Fala, André, você por aqui? Que surpresa agradável, que bom te ver. E é uma pessoa conhecida lá do plano terreno do André Luiz, que é o Silveira. O Silveira. Ele era um cliente do próprio pai, do André Luiz, que era um negociante flexível e retirou os bens físicos que esse Silveira tinha. Ele vai adentrar mais na história, né? Aprofundar um pouco mais na história. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Olha que coisa linda quando a gente para olhar de um todo o capítulo anterior e esse capítulo. Olha como que Deus permite que as coisas aconteçam. Vem alguém que nesse instante parece estar muito pior do que nós mesmos, passamos por uma certa experiência, entramos num estado de pensamento de julgar e condenar, e aí chega a nós próprios uma situação que nós vivenciamos. Que nesse instante a consciência do André Luiz o culpava, o deixava desconcertado, o deixava completamente desconfortável, porque ele é o agente do que vai acontecer aqui agora, do que será narrado. Ele vivenciou, ele presenciou, ele estava lá. E a pessoa, né, a pessoa do outro lado, está o tratando de forma fraternal, de forma serena, de forma tranquila, deixando ele ainda mais desconcertado ainda. Sim, Sandro? Não, estava aqui, realmente, aqui é aquela expressão que nós costumamos dizer, uma chapada de luva branca, porque ele tinha consciência exata
do mal que ele e o pai dele tinham feito ao seu Silveira, e aqui não sabendo como iria abordar, ele próprio chega-se à frente e mostra que há essa fraternidade, há essa que, apesar de ele já se encontrar no nosso lar, e sem comentar o que vem a seguir, o seu Silveira mostra-se aqui uma pessoa com valores, uma pessoa com um certo discernimento. Isso mesmo. Sim, mas é por isso que ele era samaritano. Porque se não Não, tivesse esse foco, essa forma de ser, ele não teria nem condições de estar socorrendo e indo em busca de trazer, de resgatar esses seres que se encontravam exato, no umbral. exato. Mais alguém? Celeste, Marinete, Marilena? Não. Pode continuar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. Aqui tem um fato curioso. O Silveira se mostra aberto, tranquilo, sereno com a situação. O André Luiz chega, ainda abraça ele comovido, né? Tipo, não, que bom te encontrar assim, aqui. Mesmo assim, a consciência do André Luiz não sossegou. O comentário dele aqui demonstra que a consciência não ficou saciada, digamos assim. Que isso lembra muito, né, que no Livro dos Espíritos, quando fala que a lei de Deus está na consciência. Então, não basta as coisas exteriores, né? Enquanto ela não se tranquiliza, enquanto ela não se resolve, ela fica ali a nos conclamar, né? A nos chamar. E eu não estou falando que é só das coisas negativas, não. Porque todas as vezes a gente fala de consciência, geralmente parece que tem uma conotação que a consciência só vem nos cobrar, e não é isso. A consciência só vem nos chamar a ter contato conosco mesmo, como um todo, como tudo o que nós somos. Esse é o convite. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia, de novo, o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. E é que ele deixa mais um ensinamento para nós. A consciência, ela faz com que nós vivenciamos o quadro. Ele deixa aqui, ó, naquele instante eu via mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Então, ele não só lembrava, ele via o quadro e sentia, ele revivia as emoções, os sentimentos, os pensamentos do momento em que aconteceu. Pensa o quanto isso é torturante quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente acredita que poderia ter feito diferente, ou que a gente, né, nesse caso aqui, precisa reparar, né? Precisa resolver a situação. E aí ele chega a lembrar, a ver, a sentir a esposa do Silveira lá pedindo para a mãe dele para resolver a situação, né? Suplicando. Então, ela sai da casa dela para ir lá conversar. O marido, o Silveira, estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. O que acontecia? O Silveira estava doente e 2 filhos doentes. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora
implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Então, ela sai, vendo que o marido estava doente, que os filhos estavam doentes, e vai pedir. Vendo que não conseguiu muita coisa, né? E seria difícil, complicado conseguir alguma coisa diretamente com o pai do André Luiz, ele vai à mãe do André Luiz, implorando ali ao coração maternal. E assim, pelo o decorrer, né, não tem esse detalhe, o que a gente imagina é que ela explica para a mãe do André Luiz o que está passando. Ó, meu marido está doente, os meus filhos são doentes, não está tendo como pagar. E ela vai pedir uma coisa que, se a gente observar bem, escapa. Ela vai pedir mora, um tempo maior. Ela vai pedir diminuição dos juros. Ela vai pedir, assim, mais parcelas. Ela vai pedir uma forma que seja possível deles pagar. Ela nem vem pedir, fala, não cobra essa dívida, perdoa a dívida. Não. Vamos ver uma outra forma que eu possa pagar essa dívida, para que possamos, a nossa família, pagar a dívida da sua. Isso é o que ela foi pedir. Agora, se ele faz a questão da ação judicial, não tem como, né? Porque os prazos precisam ser cumpridos. Meu genitor, pai do André Luiz, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte. O pai do André Luiz já estava acostumado com esse tipo de situação, demonstrando para nós que não é a primeira vez. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Ele ajudaria o cliente amigo de outro modo. Como? Como ele poderia ajudar? Guardando a fortuna dele. Ele virou e falou assim, olha, deixar o débito para lá, tirar o juro, aumentar as parcelas, de outra forma para ajudar. Como? Como? Ele tinha nas mãos, concorda que ele tinha nas mãos a forma de poder ajudar? Não, desse jeito não. Eu vou ajudar de uma outra forma. Sim, porque ele aqui, do que estamos a ler, ele aproveitava-se das fragilidades ou dos infortúnios das outras pessoas para fazer uso das coisas legais para poder usurpar ou ficar com as coisas com as coisas dos outros, não tendo compaixão nem piedade de ninguém. Zélia? Isso é interessante, porque aqui a gente está vendo coisas físicas. Mas quando a gente traz para o nosso entendimento, que sempre é o objetivo do nosso estudo, é trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, como a gente age? O que a gente faz, né? O que nós Sim? deveríamos fazer era pensar, se eu tivesse a passar por esta situação, gostaria que me ajudassem. Eu, sendo o senhor Silvério, né? Silvério. Exato. É a famosa lei áurea, né? Fazer ao outro que eu gostaria que me fizesse. E é interessante dessa lei áurea é que eu preciso me colocar no lugar do outro, não é como eu estou. Né? Não é o pai do André Luiz como credor se vê como credor. Fala, não, mas se fosse eu que estivesse perdendo tudo, devendo tudo que eu tenho, como eu gostaria de ser tratado?
Pois, é isso. O que eu achei interessante foi o que você citou, que não havia me chamado a atenção. Pedia mora, implorava concessões justas. Como você deixou bem claro. Ela só queria mais tempo, para que talvez depois que fosse, que os filhinhos que o marido se recompôs, pudesse seguir adiante. E ele, nem isso, como você citou bem, e deixou bem claro, isso foi muito importante, eu não havia me tocado nesse ponto, não tocou. Impôs, eu acho que é aquela, muitas vezes na vida existe situações que nos colocamos, se eu for liberal ou fazer alguma coisa para uma pessoa, em benefício de uma pessoa, eu vou ter que ceder para todos. Será que ele também não pensava, bom, se eu fizer abrir essa concessão para ele, como ficará futuramente? Eu vou ter que fazer isso para outras pessoas também. E como vai ficar meu negócio? Não sei como ele está pensando, porque é um negociante, não está pensando, não está focando nada do humano, da moral. Ele só está vendo o quê? O ganhar. Uma oportunidade. Mas ele Eu também penso que poderia abrir uma exceção e ficar só entre eles. eu Pois penso é, que mas aí que está, é isso que nós estávamos E outras conversando. pessoas não saberem. não, Mas mas aí que está. eu pensei, eu penso que eles não têm essa consciência. Ele aqui vê a oportunidade de poder lucrar com uma situação. Ele não tem essa consciência de se pôr de um lado do outro. Por isso é que nós temos o André Luiz, que, que apenas quer atender as pessoas com dinheiro para pagar a consulta e nem tampouco está interessado em fazer coisas voluntárias ou qualquer coisa do género. Portanto, se há essa ideia de um André Luiz como adulto, quer dizer que ele, educado pelo pai, o pai já não tinha também essa consciência. Pelo menos eu fico com essa ideia. Isso é interessante no que você está falando, que já foi educado dessa forma. Pois, também. A família, ele, o pai, já o educava de ser um médico próspero e só não ganhar. E ter o quê? Cada vez mais aquisição social. Uhum. Aqui, eu não posso, eu não poderia estar julgando, falando sobre esse senhor, porque é meio complicado até para mim me colocar no lugar dele. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu perderia muita coisa na parte financeira. Não, Por porque. quê? Desculpa. Desculpa. Não, não, é Não, interessante, porque como seria essa moratória? não, Mais tempo, de uma forma mais suave. E como conciliar, eu estou entendendo perfeitamente, gente, conciliar o material com a moral, sem interferir e nem sem prejudicar um e nem a outro. é assim, eu penso que eu fico na ideia dessa que ele não tem essa consciência, porque nem tampouco se consegue colocar na ideia no lugar do Silvério. Porque eu aqui, e vendo a própria pessoa humilhar-se ou em choro, e mostrando-lhe que não tem outra solução pelo momento, porque é aqui a pedir da mora e implorar concessões justas quer dizer que é momentâneo, ou seja, que eles já fizeram, já houve outros negócios e sempre foram cumpridos. Só que neste momento ela não consegue.
E ele não tem essa sensibilidade. Para ele é assim, temos pena, parece que é esta hora que eu vou passar por cima de ti. Pelo menos a ideia com que eu fico a nível a Nível moral. nível moral, nem, não, porque ele aqui não tem essa consciência, ele aqui é mesmo é negócios. É negócios, temos pena, perdeste. É interessante que ele diz cliente e amigo. Como você está certo, Sandro? Se é um cliente e amigo, que amigo é esse? Aqui me fez lembrar um jargão que a gente usa muito, né? Amigos, amigos, negócio à parte. Nós aqui a esses amigos chamamos amigos de peniche. Peniche. De quê, menina? Amigos Nós de aqui, Peniche. a esses amigos, chamamos amigos de Peniche, que é uma terra. É uma terra? É uma Sim, terra é uma povoação de pescatória. pescadores De que pescadores. é extremamente difícil uma pessoa entrar dentro como conseguir conhecer as pessoas, porque as pessoas, como são pescadores, e durante muito tempo havia o contrabando e tudo mais, Ah, então sempre que chegava alguma pessoa de fora, até as conversas acabavam, porque as pessoas não sabiam quem eram as pessoas. Então daí os amigos de Peniche. Entendi. Bom, e aí, assim, né? A gente percebe que ele coloca uma coisa interessante que, referente aos débitos reconhecidos, significa que, sim, deve, né? A gente não está negando que não há débitos aqui. A empresa dele, né, religiosamente precisa cumprir os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. Que normas é essa? Cumprir religiosamente os dispositivos legais. Dado prazo, tantos dias depois, precisa levar à justiça, etc. Essas são as normas. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o seu ver. Ainda pior, ainda piorou. Aí, Não, ele aqui eu penso que está a tentar justificar-se a consciência dele que você está mal, mas tem gente pior que você. Pois é. Calma. mas Só quem já passou dificuldade financeira e saber como é difícil ter sua energia cortada, você não saber se o seu filho vai comer o mês que vem ou não vai, sabe exatamente a situação. Talvez o pai da André Luiz nunca passou por isso e talvez ele tenha essa situação. Ou o contrário, ele passou por isso e falou, nunca mais eu irei passar. No entanto, o que ele chama de inflexível e irredutível é isso. é isso. É quando a gente se tranca e cristaliza numa só opinião, sem exceções. Imagina se na lei divina tivesse em algum lugar instituído, olha, para tal falta haverá tal reparação. Nós estava aí seria uma pena eterna na nossa consciência. Mas se a gente pega ali a parte que vocês leram do céu e inferno no outro entendimento, 2 ou 3 artigos para cima, ou vocês chamaram de subitem, a gente vai ver que o que o Kardec traz é completamente o contrário dessa ideia. A falta pode ser a mesma, mas a reparação, expiação, resgate, etc., o nome que quiser dar, é individual, vai de cada caso, cada pessoa, porque existe individualmente agravantes e atenuantes para cada um de nós, de como foi e quais são as nossas conquistas evolutivas no decorrer de toda a nossa história. Tudo isso conta. Então não existe assim falta, reparação exata para todos. Isso não existe. É uma coisa que a gente pôs na nossa cabeça, mas isso não existe. Quando a gente pega a doutrina espírita e a gente faz um estudo sério, a gente percebe que isso é individual. Nós não sabemos para qual consciência a pessoa vai, ou conforme a gente fala, para entendimento pedagógico, para qual lugar a pessoa vai. Isso não existe. É uma coisa que a gente incutiu na nossa cabeça. Mas só aquela pessoa que desencarnou, Deus e a espiritualidade superior que sabe. Nós fazemos ideia, imaginamos, mas nós não sabemos.
Exato. Não, porque aqui eu vejo que ele, em traços largos, poderia dizer: tu que és meu cliente e amigo, se precisares de uma sopa, eu dou. Ah, dinheiro não se brinca. Tem isso também, acontece. E consolava a esposa, lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Lembrando que isso aqui é muito, muito, muito tempo atrás, onde o homem, extremamente machista, tinha uma palavra rigorosa. Então, aqui, a gente ainda entende que ele era uma pessoa melhorzinha, porque ele não se tratou a mulher na frente da outra. Uma hora que ela saiu, ele se tratou, e aqui, assim, está resumindo, né? Repreendeu austeramente ali, ele deve ter, como a gente diz aqui em Minas Gerais, soltado os cachorros em cima dela. Tipo, olha, nos meus negócios comerciais você não intromete mais. Não intrometa mais. Pronto, fim de papo. Não é o que a gente hoje tenta e busca dentro de relacionamentos familiares, buscar as melhores alternativas como família. Não como que se ele tivesse escutado dela um pouquinho, talvez ele tivesse melhores condições. Porque aqui nós vamos lembrar que ele está no umbral há algum tempo. O pai do André Luiz. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Faliu. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Tudo, tirou tudo. Tudo. Ô, Beto, e ainda existe esse tipo, como que se chama isso, que se empresta dinheiro, que se não tiver dinheiro que tira tudo de casa? Agiota. Agiota. E ainda há, né? Que vive Claro. disso. E que faz isso também. Hoje ele Não, chega hoje armado, né, na porta da sua casa. hoje isso chama-se banco. Não, tem sim, mas Sim, temos. Sim, mas temos. Banco, ok, banco, entendi o que você quis dizer. Mas eu tive contato com pessoas que eram agiotas, porque um familiar meu pedia emprestado dinheiro. Os juros, nossa senhora, nossa, como são altos. E sim. para realmente cumprir, muitas vezes a pessoa da minha família pedia outro empréstimo para cobrir o que foi pedido. Zélia, mas isso normalmente, os agiotas, quando é que eles entram? Eles entram quando as pessoas já não têm crédito na banca, ninguém lhes dá crédito. E então, como as pessoas sabem que essas pessoas dificilmente vão pagar, os agiotas cobram juros quase impossíveis para garantir que parte do que eles emprestam vão receber. Porque são pessoas que já não conseguem chegar a um banco e pedir crédito. Porque, mas se formos Você, ver, o nosso banco, os bancos fazem isso de uma maneira muito mais suave, de uma maneira muito mais tranquila, mas não pagues a tua casa, vais ver o banco o que é que vai fazer. Nem a roupa é, te deixa lá. a pessoa a que eu estou me referindo é da família, e também o agiota é amigo dele, a pessoa também já tinha feito empréstimo no banco, entendeu? Tem condições. Então, estava lá e estava aqui, estava lá e estava cá. Então, impressionante que existe ainda e que se tira tudo mesmo. Impressionante, chega, tira tudo. Ele contava, o agiota, o que fazia, porque já vem, estamos conversando aqui sobre isso, mas olha o André Luiz e o pai, que teve essa educação, e esse agiota conhecido da família, sua mãe já vivia disso também, já era agiota. Ó Zélia e Beto, vocês conhecem o Homem do Fraco?
Aí no Brasil não tem o homem do fraco. Sei o que é homem do fraco. O homem do fraco era o quê? Uma pessoa que tinha dívidas. Eu não sei se ainda funciona em Portugal. Era uma empresa que andava atrás de ti, era um homem de fraco com uma pasta. E quem visse essa pessoa sabia que ele era devedor. E ele andava para cima e para baixo até as pessoas terem vergonha e pagarem as dívidas. Antes de haver essas execuções. Para dar aquela Ok. humilhação pública. Não conheço. Eu também nunca tinha ouvido falar. Aí o André Luiz continua aqui narrando, né, o que vem passando aqui na mente dele. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, que agora a gente vai perceber um detalhe importante na história. Porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. E aí a gente percebe que aqui o André Luiz vem falar de forma muito lúcida qual é o verdadeiro problema. Não é o dinheiro, porque o pai já era rico, não é. A questão é que existe um condicionamento interno nosso em que a Zélia trouxe isso agora mesmo. Está na hora, não comentei para deixar mais para baixo para essa parte. Mas se eu fizer essa concessão, os outros vão querer também. Nossa, mas se eu fizer tal coisa, o que os outros irão pensar? O que os outros irão dizer de mim? A gente ainda deve muita satisfação à sociedade dentro de um equívoco, né? Porque é um engano. O que ele está fazendo aqui é um engano. Ele poderia, por exemplo, ir recebendo aos poucos. Não, ele tirou tudo, o mais rápido que pudesse. E o André Luiz fala para o pai, isso mesmo, tem que ser assim, né? Não importa, vocês vão vender tudo, perder tudo. O que eles vão fazer da vida, isso não importa. Importa é a gente receber o nosso dinheiro. Eu E penso aí a gente aqui... percebe o quanto isso pode ser profundamente marcante, né, na existência de uma pessoa. Pode falar, sim. Porque eu penso que aqui eles próprios também querem, da mesma maneira que eles dizem que o que é que irão dizer os outros, pode-se subjugar que se nós fizermos isso, ninguém vai ter a coragem de nos ficar a dever. Porque olha o que eles fizeram. É verdade, ainda tem essa questão, né? Pode ser uma forma de... O que eu acho também interessante sobre esse ponto é como André Luiz está bem próximo de nós. Olha o que ele se referiu. Ele queria, o que estava importando era a família dele, a melhoria da família. E nós não temos, mesmo estudando, estamos aqui, não temos esse olhar também, muitas vezes, em relação às outras pessoas no nosso dia a dia. Olhamos primeiramente a nossa família, os nossos filhos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar o que está ocorrendo com a pessoa do lado. Então, é um julgar consciencial que deveríamos também fazermos atenção no nosso dia a dia. Quantas vezes nos está embutido em nós esse agiota de outras formas? Eu tenho posso falar? meu... Posso Sim, falar? É sim. falta Só de deixa eu pessoas. terminar aqui, senão eu vou perder. Quantas vezes temos agiota? Eu tenho, no caso, o meu ponto, minha quantia, meu salário tal, tenho que arcar com as consequências tais, porque senão minha família vai ter dificuldades no fim do mês. Então,
E se ocorrer uma pessoa que aparece que pede ajuda, como é que vai ser isso? Vou ceder, mas a minha família vai faltar para a minha família. Então, vamos ser sinceros em relação ao nosso dia a dia e sobre o nosso comportamento. Maria Helena? Eu estou dizendo assim, que falta Deus na vida dessas pessoas, porque se tivesse o conhecimento, jamais faria isso. Porque, às vezes, você está dentro de, vamos dizer, dentro do ônibus, aí entra um rapaz, uma coisa, vai pedir, olha, moço, eu não tenho o que comer, e às vezes você tem até uma moedinha dentro que você pode dar, tá entendendo? E não dá. Tá? Então, às vezes, eu fico até assim, meu Deus, porque se eu estou na rua, alguém pede, eu tenho, mas eu não abro a bolsa. Por quê? Porque eu tenho medo que eu abra a bolsa, o cara vai e leve a minha carteira. Então, também tem isso, sabe? Às vezes a gente quer ajudar, mas é isso que eu fico pensando. Será que eu estou fazendo ruim? Porque eu tenho esse dinheiro e eu não posso dar, porque não abri a minha carteira para dar. Quem é que está do outro lado? Que pode ou não pode? É isso que às vezes eu fico pensando. Está entendendo? É isso. Maria Helena, uma vez aconteceu aqui, na Suíça, eu estava andando em Biel, uma pessoa tocou ao lado, várias ocasiões que esteve comigo, porque ocorreu isso comigo aqui, hein? Tocou e me pediu esmola. Eu olhei para a pessoa, você sabe como é a ajuda social aqui é muito forte, você sabe, já conversamos, você é minha amiga, você sabe o que eu passo e o que nós passamos, etc. E tal. E olhei para ele, pensei nisso e falei: o senhor está necessitando, assim, o senhor está dizendo que tem 4 filhos, que recebe ajuda e que recebe 100 francos. Tá, muito bem. Então, o senhor se incomodaria de ir comigo no supermercado? Aí ele: não. O que o senhor está necessitando? Eu não tenho aqui. O que eu tenho agora, no momento, é uma quantia tal. Eu também não vou poder comprar muita coisa, mas eu posso auxiliar dentro das minhas possibilidades. É isso que eu quis dizer. Então foi. Então fizemos isso. Eu fui ali, levei, eu falei assim: o que o senhor gostaria de ter dentro das minhas possibilidades? Tal, tal e tal. Aí também mudou a situação, entendeu? E foi, ele pediu, comprei, paguei e entreguei nas mãos dele. Existe como. Agora, agir é saber também querer agir. Agir. E acho que muitas vezes nos falta agir. Fica mais no verbo do que a ação, sabe? É muito fácil a gente estar aqui conversando sobre um livro, sobre as atitudes de André Luiz e as nossas, como nós estamos nos colocando no nosso dia a dia, com a nossa família, com as pessoas que temos. Será que o que nós temos hoje não se pode compartilhar com os outros? O pouco que temos? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho. Então, são reflexões, sabe? Que eu estou tentando trazer para o nosso dia a dia, porque é importante. É importante, dentro do estudo, trazer para a nossa realidade. Para quando estivermos na nossa casa, onde quer que seja, nos recordemos também do que estamos conversando sobre isso. Eu não sei se foi útil. Em 2 parágrafos, falta só um pedacinho para terminar esse parágrafo, mas em 2 parágrafos ele falou dos vícios, que se a gente pudesse resumir os vícios mais comentados e mais focados na doutrina espírita, principalmente no livro dos Espíritos, seria orgulho, egoísmo e vaidade. Ele falou dos 3. O terceiro é agora. Vi apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. A gente percebe que o quanto isso está casado com para a gente trazer isso para nós.
Porque realmente todas as vezes que a gente olha para fora, a gente motivos para julgar o que tem fora, basta a gente sair do portão da casa, a gente acha. Mas a gente parar, olhar, falar, mas como eu posso fazer dentro da realidade, dentro do que eu acredito, conforme eu acredito, e modificar e transformar a minha vida? Porque cada um vai ser de um jeito, né? Cada um vai ser de um formato. E ele continua: derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Aqui entra aquela coisa que a gente estava falando sobre eu não sou muito fã de usar consciência nesse momento, porque, como eu disse, dá um pejorativo negativo. Mas entra, vamos dizer, o remorso. Existe uma coisa que a gente tem, esse julgar e condenar nosso, ele é tão instantâneo e automático, que a gente comete um ato, então a gente acha que o resultado vai ser tal. Então, na cabeça do André Luiz, toda a família Silveira odiava a família do André. Odiava todo mundo. Nossa, então eles vivem em algum outro lugar distante que a gente não viu mais e devem nos odiar porque nós somos o motivo de tudo que aconteceu com eles. Porque Olha que interessante, né? nós vemos o mundo à nossa imagem. Daí a conclusão dele. Porque ele só consegue ver a realidade dele e não consegue pôr do outro lado por exemplo, o Sr. Silveira perceber que ele estava em dívida e que no mundo dos negócios era normal agir assim e não haver pena para ninguém e aceitar a situação e seguir a vida em frente e não sentir esse ódio que o André Luiz aqui fala. Sim. E ele continua, né? Essas reminiscências, essas lembranças alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Lembrando que ele está naquele intervalo entre que eles cumprimentaram, conversaram, abraçaram, e ele lembrou disso tudo. Veio tudo assim, instantaneamente. Mas, gente, pode vir tanta coisa assim na mente de uma vez? De um desencarnado, sim. A gente sabe que o pensamento, a emoção e o sentimento, é tudo junto, né, no plano espiritual, e ele é extremamente rápido, extremamente veloz. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Tem visitado seu pai? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Então, ele queria ver o pai, mas ele ainda não conseguiu essa oportunidade de ir lá ver o pai. Silveira, identificando-me o constrangimento e apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Então, ele tentou, de algumas formas, quebrar o gelo ali e falar, né, são águas passadas, vamos largar isso para lá e tal, mas ele percebeu que não conseguiu, então ele resolveu afastar ali do lugar. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Essas palavras, que parece que é só para rebuscar, que é só para encher no texto, elas têm um significado. Significa que o abraço não foi um abraço. O abraço do André Luiz foi comovido, e aqui o momento ficou tão sem graça que foi aquele abraço de cavalheiro. Você pega só no ombro, meio abraço, né, dá aquele tapinha e sai de perto. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo.
ela tá, primeira coisa que ela está fazendo é quebrando essa cristalização da mente do André Luiz, que, nossa, eles deviam nos odiar, nossa, primeira coisa, porque assim, imagina a gente ouvindo essa frase, felicidade? As pessoas que eu ofendi? Tô doido, eu quero é correr delas, afastar delas, Deus me livre. E aqui ela está quebrando a primeira objeção, o primeiro problema da mente do André Luiz. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então, nós somos uma grande família espiritual, né, em todo o planeta, pelo menos em todo o planeta. Alguns já foram para outros, alguns vieram. Independente dessa questão, nós somos uma grande família humana, e todas as vezes que a gente quebra nessa simpatia, que a gente gera uma dificuldade, limitações de convivência, ódios, mágoas, rancores, etc., a gente quebra ali um elo. E quando temos as oportunidades, que é o que ela está falando, né, de, né, não estranhe, as mesmas condições. Para mim, eu tive essas experiências e hoje eu entendo que é uma coisa positiva, que é algo bom. Então, ela muda o pensamento, a mentalidade, melhor dizendo, do André Luiz. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Você aproveitou a oportunidade? Aproveitou essa oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida? E é algo que raramente a gente pensa, né? Porque que eu não estou falando, porque a primeira coisa que vem à mente é assim, não, mas é porque você não conhece o fulano que eu tenho problema, a fulano, o ciclano, a ciclana. Eu já até tentei pedir desculpa. Se a gente fez o nosso movimento, essa é a nossa parte. Se o outro não perdoou, não desculpou, não quer entender, não escutou, agora a questão é do outro. O problema é do outro. Agora ele tem um problema. Eu estou me aliviando do meu. E constantemente, dentro da minha mente, nossa, mas eu perdoei mesmo, tá tudo resolvido dentro de mim essa questão. Isso é o que a gente pode fazer. Isso é o que está ao nosso alcance. Só é possível fazer o que está ao nosso alcance. O que é do alcance do outro é do outro. Isso já dá uma leveza para a gente criar um pouco mais de coragem e aproveitar os ensejos que nos chegam. De pedir desculpa, pedir perdão, pedir... No mínimo, se a gente ainda não tem a coragem, a oportunidade de buscar o outro, no mínimo, não cometer o mesmo ato com outra pessoa. Já é um ótimo passo. Uma ótima oportunidade de aprendizado. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque aqui ele vai dar uma... Né, vai ir para o André de novo. Da fala da Narcisa. Aqui, e dada a pergunta que a Narcisa lhe fez, ele ficou tão fechado no que tinha acontecido e tão constrangido com o que tinha acontecido, que ele nem sequer, ou melhor, ele não estava preparado, para além de não estar preparado emocionalmente, ele nunca viu isso como uma bênção, mas viu isso como um constrangimento. Agora porque ele não, inclusive é porque ele não estava à espera que não morrêssemos. A vida continua. Então, se a vida continua, oi, eu não estava à espera disso, então o que é que eu vou fazer agora? E quantas vezes também nós não fazemos isso? Deixamos essa oportunidade passar nas nossas vidas. Se eu me recordo da minha infância, quantas vezes naquela época eu chamava ficar de mal, ó, ficar de mal. Nem sei se existe isso, mal. Então eu fazia, eu nem queria mais saber de conversar com aquela pessoa. Pronto, morreu. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo mais maturidade, consciência. Desculpa aí, viu, Barata, sobre a consciência.
Não tem outra forma de falar, não tem uma palavra, meu vocabulário é muito limitado. Mas aí é consciência mesmo. Obrigada. Adquirindo mais experiência, consciência, experiência em relação ao todo na vida, amadurecendo, e essa consciência vai se modificando. Vamos sabe, vamos tornando cada vez mais interligado com o todo e vendo, observando o nosso papel perante tudo isso. É isso que é interessante. Com o passar do tempo, vamos adquirindo essa sutileza. E é muito bom. Sabemos que estamos também aprendendo com o que estamos estudando. Mas aprender é uma coisa. Estamos agindo? Muitas vezes, sim. Só depende de nós, né? É muito interessante ter esses exemplos para cada dia, na nossa atual existência, não perder as oportunidades que a vida mesmo nos traz para resgatar, ou às vezes nos encontramos com pessoas que antigamente eram-nos antipáticas. E por que não tirar essa antipatia? Eu tenho aqui também uma pessoa que, nossa Senhora, então eu tenho que observar, mas estou tentando orar, mas vê, às vezes difícil. Nosso dia a dia. E ficamos calados ao invés de conversar, talvez, com essas pessoas. E nós nem sabemos o que está ocorrendo com elas. Verdade. Bom, aí depois da Narcisa falar, né? Aproveitou você o belo ensejo, o André Luiz. O que quer dizer? Pergunta, né? Desculpou-se com Silveira? Narcisa falando. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Como a gente disse, se a gente passa, né, correndo os olhos, talvez a gente não percebe ensinamentos profundos da doutrina espírita em um texto. Aqui vem um. Se você já reconhece os próprios erros, se você já examinou a si mesmo com bastante entendimento, o que está acontecendo dentro de você? É o que lá, nas penas futuras, o Kardec chama de arrependimento. Então, você está arrependido? Bom, se você já está arrependido e já está expiando, o que é expiar? Expiar é sofrer as faltas que cometeu. Quer um sofrimento maior do que sua mente o tempo todo te falando que você é culpado? Não tem. O tempo todo ela falando, nossa, mas você teve coragem de fazer isso? Nossa, justo você? Nossa, não é você que estava falando ali agora mesmo da senhora de escravos, né, condenando e julgando ela? Você, então, expiar, que a gente sempre pensa que expiar é coisa externa, né? Quer expiação pior do que as internas? E aí agora ela vem para o terceiro passo, que lá no céu e o inferno, o Kardec fala para nós que são 3 passos: arrepender, expiar e reparar. E aí ela vem e fala assim: aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Então repare, resolva essa questão, aproveite o momento. Você tem a oportunidade de dar os 3 passos. Quantas pessoas ficam uma vida inteira querendo uma oportunidade, talvez não venha nunca essa oportunidade? Então, aproveita a oportunidade. Essa oportunidade apareceu, aproveita. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Toma a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma.
recorde o evangelho e vá buscar o tesouro de reconciliação. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, fé raciocinada. É pensar, não, isso faz sentido para mim, é isso que eu entendo como uma verdade em minha vida, nos meus estudos? Sim. Então eu vou vivenciar isso agora. Todas as vezes que a gente se coloca assim, Jesus nos auxilia para que a gente tenha êxito da nossa parte. Não importa o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Qual que é essa aí? Reconcilie com seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque não sabeis o momento em que você não estará mais a caminho. E aí a reconciliação se dará por outros meios. É Jesus que fala isso. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Se a gente parasse aqui, parece que o ensinamento já seria maravilhoso, fantástico, e nossa, que bom que ele conseguiu, né? Pediu perdão, foi atrás, né? Colocou tudo para fora, né? Colocou aquilo ali. Imagina a dor que ele estava sentindo. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguiríamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. A gente, durante muito tempo, achou que o dinheiro fosse um problema. E o dinheiro nunca foi um problema. O problema é com que se alia. Se o dinheiro se alia com a vaidade, é o problema com o orgulho, com o egoísmo, com a cupidez, com a luxúria. O problema é com que se ele alia. Mas se ele alia com a fraternidade, com a caridade, com o auxílio, com a prosperidade no seu real sentido, né, que é um todo, porque a gente sempre pensa na prosperidade como uma coisa material relacionada ao dinheiro. Mas saúde é prosperidade. Entendimento é prosperidade. Você está lendo uma coisa e não consegue, e de repente você consegue. Isso é prosperidade. Prosperidade é ser saciado a escassez que você tinha. Você tinha uma escassez, foi saciado, você passou a ser próspero naquela escassez. Nossa, eu preciso prestar um concurso para me ganhar um pouco melhor, mas não estou conseguindo tempo. Você resolve, você ora, e de repente você consegue o tempo. Agora você é próspero em tempo para poder estudar e passar no concurso. Pensar isso de forma mais lúcida nos auxilia a gerenciar as coisas físicas e materiais de melhor forma. Esse é o pedido de desculpa do André Luiz para o Silveira. Completo, inteiro, demonstrando para o Silveira que ele tem total consciência, agora sim, do ato, do que está acontecendo. Ele está pedindo de corpo e alma, corpo entre aspas, e alma inteiro, esse perdão. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Isso me lembrou muito a parábola do filho pródigo, muito. Né? Que a parábola do filho pródigo, o filho pede o que é dele de direito, sai daquele lugar, gasta tudo e começa a ensaiar uma coisa na sua cabeça. Senhor, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me conforme um dos seus empregados e me dê um lugar para viver, para morar. E ele volta pensando nisso. Ele faz o caminho de volta, longo, conforme o texto nos diz. E quando ele chega, pai, pequei contra o céu, contra ti. O pai não deixa ele nem terminar de falar e já enche ele de beijo. E já coloca a veste, e já coloca o anel. Tipo, você tá doido? Você é meu filho. Você é meu filho. Vem e veja o que tem para ti. Exatamente da mesma... Me viu a mesma coisa. O Silveira, você colocou do mesmo ponto. Por que eu estou falando da parábola? Porque sempre a gente interpreta a parábola como Deus. Mas nós, seres, somos co-criadores e às vezes nós estamos naquele momento em que podemos agir como tal. Então Silveira não deixou terminar e disse: ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai
foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. A primeira coisa que a gente precisa perceber é como o mecanismo aconteceu. O André Luiz percebeu a falta, se arrependeu, sofreu com isso internamente, foi lá reparar. Aí houve essa fala. O que a gente não pode fazer? É pegar essa fala do Silveira e falar assim, bom, se é assim, então eu não vou perdoar dívida nenhuma. Se alguém está me devendo, eu não vou perdoar, porque aí ele vai ter oportunidade de aprender. A gente precisa tomar muito cuidado com as sutilezas do texto. Tudo só aconteceu porque o Silveira entendeu. Porque se o Silveira não tivesse entendido até hoje, ele talvez seria aí um ser, o que a gente chama de obsessor, dificultando a vida de alguns. Então, não é esse o mecanismo. O mecanismo ele tem um processo natural. E a gente precisa respeitar o processo natural. Nós não podemos ser o credor que acredita estar dentro do processo de forma dura. Porque todo o problema começou por causa da dureza de alguém. Ainda bem que o Silveira soube aproveitar. E agora, se fôssemos nós, nessa outra condição, quando somos nós, que temos as nossas dificuldades, as nossas dívidas físicas, né, devendo a alguém, e às vezes a pessoa, né, nos tira, ou falta alguma coisa, você está numa casa boa, confortável, precisa ir para uma casa pior, mais limitada, você tem um veículo, precisa vender para pagar a dívida e fica a pé, é esse tipo de coisa. É nessa situação, o que nos movimenta internamente? A rebeldia, a revolta, pensar assim, ai Deus, por que você fez isso comigo? Ou a gente fala assim, nossa, o que eu tenho que aprender com isso? Essa postura é que é o convite do texto. Seja em qual situação estivermos. Lá no do primeiro, do pai do André, ou agora no que foi o Silveira, o que aconteceu com ele. Eu não sei se aqui cabe. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. Por que a gente está falando de todos esses mecanismos? O Silveira estava realmente preocupado com o pai do André e ia ajudar. Mas depois dessa postura do André, olha o que mudou. Não perca tempo com isso. Breve quero ter satisfação de visitar seu pai junto com... Mudou completamente. O Silveira queria. Era aquela parte do raciocínio, eu vou lá ajudar. Agora ele está emocionalmente ligado novamente ao André e ao pai. Aquilo o tocou de tal forma que agora ele vai ficar pensando e estando de forma sentimental ligado. Qual que é a grande diferença? Olha a diferença. O André Luiz tem um pai onde? No umbral. Quem resgata no umbral? Os samaritanos. O que o Silveira é? Um samaritano. Não houve um interesse antes, mas agora a gente percebe que ele será um grande auxiliador do próprio André naquilo que o André precisa. A mãe do André Luiz, que está em planos mais altos e quer, né, ter ali um contato maior com o pai do André Luiz, tem agora o Silveira como mais um para auxiliar. Isso é o que a Bíblia chama de anjo. Agora o Silveira se torna um anjo, porque ele está totalmente, emocionalmente, sentimentalmente ligado à ação. Agora ele passa a ser um verdadeiro mensageiro de Deus. Porque já não vai olhar como pai do André como somente mais um auxiliar, mas um auxiliar. Tem toda uma carga junto a isso.
Por isso que a gente nunca, como a gente não conhece esses mecanismos profundamente, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras e o que a gente implanta em nós e no outro. Eu gostaria de também chamar a atenção em relação a isso que foi dito aqui no final. Quando queremos, ou quando o plano espiritual quer auxiliar-nos, necessita também de várias formas, então tem que ser também a simpatia de muitos seres para chegar, muitas vezes, a um objetivo. E isso vemos no próprio estudo. Observe que, às vezes, quando há, por uma prece, uma oração, alguma coisa, para auxiliar uma pessoa que está em posição de, entre aspas, obsessão, como chegam os espíritos até essas pessoas? Vão chegar de uma forma carinhosa para que consiga adquirir a credibilidade desta pessoa, o traz e também auxiliam adquirindo simpatia com essa pessoa para que ele também possa ocorrer todo um processo. Isso que nós havíamos aprendido também anteriormente dentro da própria leitura. No que se refere ao parágrafo anterior, que ele disse que o Silveira falou que graças ao que ocorreu com ele em termos financeiros, ele e a família, olha o que ocorreu, teve mais sensibilidade, inclusive na própria vida. Então, isso o auxiliou a muitas coisas, como está ele dizendo aqui. Esse esforço, pessoal, devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. A Maria Helena está aí, e eu a conheço já também há alguns anos, e vice-versa. Tivemos a oportunidade de passarmos por algumas coisas muito delicadas juntos, em termos até financeiros, que nós estamos falando, que é, no caso aqui, o conteúdo que se fala, entre aspas, né? E como nós, quando passando por essa situação, saímos desta fase de uma forma completamente diferente. Porque estava numa área de conforto, perdemos, conseguimos entender o que os outros passavam, entre aspas, sofrendo as mesmas coisas. Hoje, para nós, é mais fácil compartilharmos. Se não houvéssemos passado por isso, seria bem mais difícil compartilhar. Para mim, e eu tenho certeza para minha amiga, porque eu sei, eu a conheço, é muito mais fácil compartilhar de uma forma sincera. Antes, talvez, né, Maria Helena? Era fácil tirar do armário e entregar, mas não tinha esse envolvimento, essa energia, não de ser útil, mas de uma forma natural. Isso aqui nós sabemos, porque também passamos. E eu agradeço também, agradecemos, não é isso, Maria Helena? Muito pelo que passamos. É isso mesmo. Não Chega é, assim, Flor? Não é? no Chega a começo, dar uma emoção quando vemos isso aqui, não é isso? Eu entendo. exatamente. Olha, eu não sabia, vamos dizer, eu não sabia o que era ser pobre. Isso. Como a pessoa chegava lá, pedia, leva, eu nem abria por incrível que pareça, eu nem abria o armário, a pessoa lá tirava o que queria. Depois que começou a faltar, veio o conhecimento, porque a gente se envolve, né? Pratiquei mais o centro espírita, já estudei. Então, realmente, aí isso, no caso,
refletir e serviu de lição. E muito, né, Zélia? E, para ser sincera, eu fui uma das pessoas que que passei algumas coisas com Maria Helena, porque ela estava numa fase onde tinha condições financeiras. E quando eu estava passando e ela não entendia isso, tivemos uma coisa meio desagradável. Mas eu entendi que ela nunca tinha passado por esta situação. E depois, conversando com ela mentalmente, me fiz também envolvê-la nesse entendimento. E hoje somos grandes amigas. Não é, minha amiga? Mas mais como irmã, né? Muito mais. A gente se emociona e agradecemos muito a Deus por termos passado por tudo isso. Porque só sabe quem realmente passa. Só sente quem passa. Então, essa aqui é uma lição muito, muito linda, para que aprendamos também a dividir o que temos no nosso lar, o que temos financeiramente, porque vai ficar, gente. Vai ficar. Vai ficar. E tudo pode ser perdido assim, ó, para nos chamar a atenção no nosso dia a dia, nos chamar a atenção por alguma coisa. Obrigada. Com certeza. Vocês estão dando exemplo, eu lembrei de um monte, mas tem um que chama atenção, já que falou de empresa, dívida. O avô da minha esposa desencarnou de Covid em 2021, um ano e meio mais ou menos. E eles são 7 filhos. E um dos filhos trabalha numa empresa há uns 25 anos já. Quando o patrão gosta muito, considera ele como um segundo filho, e tinha o pai dele como um pai, porque ele era aquela pessoa assim, amiga, companheira. Quando ele desencarnou, a empresa, né, no caso o patrão dele, falou assim: vocês não vão gastar nenhum real. Eu vou arcar com todas as despesas. O que você precisa? Eu estou comentando isso porque, tipo assim, ele não pensa em sair da empresa nunca. Eu estou falando porque, se você parar para pensar o que o pai do André Luiz poderia ter feito, ele não precisava saldar a dívida. Mas se ele fosse lá e falar: você está doente, qual remédio você precisa? E trazer o remédio já era uma ajuda. E como essa família estaria grata a ele de uma outra forma nesse instante, e o que isso poderia granjear a ele? São essas oportunidades. Quem tem condição material, poder ajudar, e quem não tem, ajudar de uma outra forma. Seja pedindo, seja indo lá, seja indo orar, seja falou: eu estou aqui, eu não posso te ajudar com nada, mas eu estou aqui com você. Pelo menos chorar, a gente chora junto. Essa possibilidade de poder fazer algo que a gente pode nos alimentar. Falar: olha, o que eu posso fazer quando as circunstâncias chegam até mim? Como eu posso ajudar? É isso. O agir. É o agir. Nos falta agir. É muito fácil. Temos a parte intelectual do conhecimento, mas não vai adiantar nada. Não vai nos adiantar nada se não agirmos. Porque vai ficar no ar. E o que nós estamos aprendendo atualmente, dentro dos próprios estudos, é a ação. A ação. O que vamos levar são as obras. Pois é. Beto, alguém gostaria de deixar alguma reflexão? O povo está num silêncio danado. Marinete ficou quietinha hoje. Ficou. Ela ficou quietinha, né, Marinete? Como é que podemos comentar se vocês já fecharam a porta? Disseram tudo. Fechar a porta? Peraí, esse negócio é forte. Disseram Isso, tudo, fechar a porta, já não dá cuidado, mais. abre a porta Quem aí. falar agora, não, quem falar agora arrisca a falhar. Marinete, minha amiga. Canis diz nem fora. Estou aqui ouvindo. Uai, quer acrescentar alguma coisa, Flor? Não, não, obrigada. Vocês já falaram tudo. Não tem para acrescentar mais, não. Celeste? Também. Não tenho Então tá. mais nada a acrescentar.
Flor Maria Helena, quer deixar algum Não, recado? Você tem bom, sim, você tem muito para deixar sim, não, eu o seu deixo próprio assim, exemplo. eu deixei meu exemplo e eu, assim, se eu tivesse mais conhecimento, eu não faria isso, né? Mas eu vou dar um exemplo do meu pai com minha mãe. Meu pai era promotor público e veio uma senhora ajoelhar, pedindo à minha mãe que intercedesse pelo filho dela. Aí minha mãe foi falar com meu pai. Aí meu pai disse, você já... Ah, porque fulano... Aí ele disse assim, você sabe que ele esfaqueou numa festa uma moça? Você já pensou como está essa família? Então, eu não vou passar a mão. Eu vou acusar o que eu tenho direito de acusar. Aí isso me serviu de lição da minha mãe também. Ele não quis dizer assim, não se meta, mas como deu até um exemplo, não se meta, né? Mas isso valeu, porque a gente não sabe, só sabe um lado, mas a gente não sabe o outro lado. Isso foi uma lição o resto da vida. Tanto é que quando eu me formei, eu sempre, sim, eu procuro, tá entendendo, dentro das minhas posses, tanto é que eu deixei de trabalhar porque um cara queria que eu defendesse um pedófilo. E eu disse não, porque eu tenho uma filha da idade dessa, de 9 anos de idade. Então, realmente, às vezes a gente tem que refletir muito, né? É o meu, que eu posso dizer é isso. Tá certo. Beto, podemos nos despedir? Podemos, só para a gente não perder, né, tudo que foi dito aqui, aproveitar sempre as oportunidades que nos chegam e fazer a melhor coisa possível com elas, dentro daquilo que a gente entende, dentro dos nossos valores, dentro daquilo que a gente entende como o correto. Eu estou comentando isso porque o exemplo que a Maria Helena traz, quando a gente tira alguém do meio da sociedade, porque ele é perigoso para a sociedade, a gente está preservando sua sociedade, a gente está preservando o próprio ser que faz isso, para ele não acumular mais erros. Né? Talvez a gente pense assim, não, então tudo pode. Não existe na lei divina tudo pode. É um equívoco pensar isso. Nós somos responsáveis por todos os atos que cometemos. E esses atos têm consequências. E se as consequências estão sendo nefastas demais, porque a gente não consegue viver em sociedade, precisamos estar apartados dela temporariamente. Então, tudo que, voltando à questão da circunstância, é aquela que me chega, o que eu faço com ela, como eu posso melhor aproveitar para o meu engrandecimento e para o engrandecimento de todos que estão à volta. Às vezes vai ser um não, mas às vezes vai ser um sim. A questão é a gente estar atento para ter esse discernimento e não tomar a atitude assim impensada ou por causa do que aquilo que a gente comentou, orgulho, egoísmo e vaidade. Se a gente estiver atento, nós iremos ser mais assertivos, mas iremos errar muitas vezes também. É isso. Obrigado. Até a próxima.